Meu nome é Flávio Gomes, estou vinculado ao polo da UF, do PIGEAD, do curso de Planejamento e Implementação de Gestão de Educação à Distância do Polo de Paracambi. Hoje eu estou desenvolvendo a tarefa, acredito que seja número 3, que fala sobre mídia e aprendizagem. O que eu quero com isso? O que eu quero abordar hoje são dois pontos. Infelizmente eu não vou conseguir aprofundar, mas são dois pontos que são muito tocantes e pertinentes até a própria educação à distância. Um ponto que eu vou falar sobre vestibular e outro ponto que eu vou abordar é sobre tira dúvidas em relação à educação à distância. Então, começando, eu vou falar sobre tira dúvidas em relação ao vestibular. Eu, particularmente, quando eu estudei para o vestibular, eu tinha algumas dúvidas em relação ao uso de técnicas para passar no vestibular. E uma das instituições que eu sempre quis estudar foi a UERJ, e eu não tinha uma preparação específica para ela, tendo em vista que o Enem hoje ele é o corpo de 95% do exame de qualificação para você ingressar no nível superior. Sendo assim, eu optei por analisar algumas questões pertinentes a esse processo seletivo. Uma das coisas que eu pude perceber é que é recorrente o uso de provas anteriores no exame avaliativo da UERJ. Outras coisas também, que eu percebi que existem algumas técnicas de cobrança na prova de educação em relação às ciências humanas, pelo menos com a área que eu me apoio de estudo. Eu sou das ciências humanas, tendo em vista que eu faço graduação em pedagogia e geografia. Então, algumas questões eu descobri que são cobradas recorrentemente todos os anos, na questão da história, na geografia e no português instrumental, sobre maneira figuras de linguagem e algumas técnicas de redação. Por que eu falo isso? Isso decorre de um fruto de experiência, de uma prática pedagógica que vem se discorrendo ao longo dos anos e ao longo das provas que eu próprio realizei. E acabou que eu tive êxito em descobrir alguns desses pontos e procurei divulgar. E hoje, cursando essa disciplina Mídias e Educação, me veio à cabeça discutir esses temas. Eu me apoio também em relação à aprendizagem à distância, que eu utilizei também alguns sites que me chamaram a atenção. Um deles é o Aula D, outro deles é aquele site Múltipla Escolha, também que é muito interessante, que trabalha essas questões em relação ao vestibular, só que não muito voltado para a UERJ, mas voltado mais para o Enem, mas que tem o mesmo corpo. Só que eu quero dizer que existem algumas questões que têm algumas particularidades. Então, esse canal de comunicação, esse recurso educacional aberto, ele visa justamente atacar não só uma plataforma pública, mas um número maior de pessoas. Eu acredito que a proposta desse recurso seja justamente isso, ser amplo a um número maior de pessoas, só não as pessoas que estão vinculadas à instituição. Por exemplo, o nosso corpo é vinculado à Universidade Federal Fluminense. Só que a proposta aqui é abrir esse recurso para além de uma instituição e para pessoas que queiram se utilizar disso. Eu acho que a proposta da educação é justamente essa. Outro ponto que eu pensei em relação a isso, que os 5 minutos não dão conta de explorar, no tocante ao tira dúvidas em relação aos cursos que são oferecidos pelo LANCH, tanto no LANCH quanto do CEDES. São duas instituições que eu estou vinculado hoje em dia. Estou vinculado ao LANCH pela PIGEAD e estou vinculado hoje ao CEDES pela Unirio, pelo curso de Pedagogia na modalidade da distância, pelo Polo Piraí. O que eu quero dizer com isso em relação aos tira dúvidas? Todos nós sabemos que o material didático na educação à distância é o elo de aprendizagem do aluno com o curso pretendido. O que media essa aprendizagem do professor em um lugar e o aluno em outro é justamente essa tutoria, que ela pode se dar pela tutoria presencial ou tutoria à distância. O que há nesse diapasão? Há uma lacuna que não pode ser suprida, às vezes, nem pelo material didático e, às vezes, também nem pela tutoria, porque fica preso a algumas questões que só a escrita não dá conta de ser feito. Assim também como a escola presencial teve seu momento de não dar certo em alguns aspectos, a educação à distância também, hoje, ela já apresenta os principais percalços de problemática. Assim como ela gera benefícios, ela também gera malefícios. Hoje, o malefício principal da educação à distância, a meu ver, pela experiência que eu tenho tido, são as lacunas que surgem de acordo com a aprendizagem. Que a minha própria escrita, a minha fala, não dá conta de suprir toda a necessidade que eu tenho de aprendizagem. E, por vezes, às vezes, eu ofereço essa dúvida tutoria, tanto à distância quanto à presencial, que não somam esse diálogo pertinente ao prosseguimento da minha dúvida. Então, o que eu quero dizer com isso é que poderia se propor na graduação ou na especialização, como é o caso do LANCH, um canal aberto onde os alunos pudessem ter esse recurso aberto e não fechado só a plataforma, onde pudesse se tirar dúvidas em relação ao conteúdo pretendido. Ou também ampliar mais um pouquinho, não só esse recurso da própria disciplina em si. Por exemplo, a nossa temática é discutir ambientes virtuais de mídias e comunicação, mas de repente discutir algo que venha a ser fruto de outras discussões. Discutir material didático, discutir política pública, discutir avaliação, discutir ensino à distância, discutir democratização do ensino e etc. É claro que eu sei que esse vídeo não vai dar conta de explorar todos os meus quesitos,
é apenas um ensaio sobre um vídeo de mídia aprendizagem. Então, reformulando tudo aquilo que eu falei, em síntese de resumo, os dois fatores que eu queria criar seriam os tirar dúvidas em relação à especialização e à graduação, e um particular que era para falar sobre o vestibular. Agradeço a vocês pela compreensão, tenho desenvolvido uma aprendizagem significativa pelo que eu aprendo, pelos recursos que nós temos utilizado, que existem cursos maravilhosos na plataforma, sobre a maneira da UF, que é vinculada à UAB, que hoje é referência de qualidade na educação à distância. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e boa noite.